Bem, meus amigos, aqui no Chico Xavier, presentes, e os nossos amigos que nos acompanham através da rede social. Estamos em mais um sábado, trazendo a nossa palestra. Mas antes, como sempre faço, os comentários que são importantes. Lembrando que nós estamos com a nossa campanha Natal Fome Zero, que já está no seu 7º ano. Esse ano nós resolvemos fazer a homenagem a uma pessoa muito significativa, uma pessoa que sempre nos acompanhou em todas as nossas ações, que foi Maria do Morro, uma amiga que me considerava bastante, eu também a ela, e que nos traz uma saudade muito grande, mas ela no plano espiritual com certeza está junto a nós e nos trazendo sempre a sua alegria, que com certeza era algo contagiante. Então, eu peço aos amigos que sempre nos ajudaram, que continuem nos ajudando, principalmente nesse momento onde tudo está sendo tão difícil, não deixarmos que essas famílias, pelo menos, passem o Natal sem ter o essencial para comerem, alimentarem seus filhos. E a gente, na condição de espírita, sabemos o quanto isso é importante. Mas a gente recebe tantas notícias, principalmente nesse período, tenho sido procurado por amigos que vêm pedir ajuda aos seus parentes, muitas vezes irmãos, pais, filhos, que estão passando por esse momento, como eu disse, tão difícil. Mas eu tive uma alegria essa semana e eu queria compartilhar com os amigos. Como todos sabem, eu fui professor durante muitos anos e tive uma convivência muito boa com meus alunos. E essa semana eu recebi do meu querido ex-aluno do Colégio Santo Antônio, Breno Duarte, ele hoje é juiz de direito na comarca de Recife, a publicação de um livro que ele realizou, cujo título é Ônus da Prova, Convencimento Judicial no Processo Civil Brasileiro, e ele me dedicou esse livro de uma maneira tão carinhosa, e eu agradeço de coração, como também parabenizo esse casal maravilhoso que é Zélio e Márcia. Zélio, que é um trabalhador daqui do Chico Xavier, e como também o seu irmão Felipe Duarte, que escreveu também um livro. Felipe, ele é analista e processual do Ministério Público Federal, e ele também escreveu o livro As Convenções, como parâmetro de controle da convencionalidade em um contexto de reforma trabalhista. São livros técnicos, mas é motivo de muita alegria nossa ver os nossos alunos brilharem e nos trazer a alegria do reconhecimento, principalmente filhos de Caruaru. Aqui vai o meu parabéns tanto para Breno como para Felipe, mas principalmente ao casal Zélio e Márcia, a quem eu prezo e tenho uma profunda amizade e carinho. Bem, vamos dar início à nossa palestra de hoje, que tem como tema as doenças da alma. A gente tem falado muito acerca desse tema, porque até porque ele faz parte do nosso trabalho aqui do Chico Xavier. A gente trabalha muito esse perfil da natureza humana, que é exatamente o que tem ocasionado tantos transtornos e problemas, não só nos nossos jovens, nos adultos, mas também naqueles que já atingem a terceira idade. E o que significa essas doenças que são da alma? Até porque toda doença, ela tem a sua gênese na alma, porque mais do que um corpo, nós somos um espírito. E quando ele se encontra preso ao corpo, segundo Allan Kardec, é considerado uma alma. Então, essa palestra, como eu disse, ela tem tudo a ver com os nossos atendimentos, que com certeza, mesmo limitados, ainda permanecemos realizando aqui no Chico Xavier. Então, lendo o livro Alquimia da Mente, eu me lembrei de um comentário feito pelo nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda. E ele dizia que tinha sempre sonhos recorrentes.
onde nesse sonho ele se via num grande castelo, mas era um castelo muito bonito, tudo muito nobre, e ele não se sentia feliz, apesar de todo o conforto que aquele castelo lhe oferecia. E sempre que ele olhava por uma janela, em seus momentos de angústia, de tristeza, ele via uma pequena casa muito longe, e aquela casa lhe chamava a atenção. Certo dia ele decidiu ir até a esta casa, e seguindo uma trilha muito tortuosa, um caminho muito difícil, e finalmente ele se viu dentro desta casa, e apesar de toda a humildade, ele se sentiu feliz. Ele se sentiu mais ele e mais realizado. E essa casa a qual Hermínio se referia é a casa mental. É o que a gente chama de persona e a essência que todos nós temos. Vivemos uma realidade de muitas aparências, mas de pouca identidade. Esse castelo que ele aqui traz como um processo de uma reflexão é exatamente o que tem sido o cotidiano da nossa vida, principalmente da nossa juventude, que é exatamente o poder, a vaidade exacerbada, esse meio que a gente hoje convive das informações, trazendo uma realidade totalmente distorcida do que seja o nosso projeto de vida como ser espiritual. E assim é que a gente pode entender o que seja a reencarnação. Podemos estar morando num corpo, como ele diz, cheio de importância, que é o ego. Veja que hoje nós temos o culto à beleza, nada contra, mas se desenvolve tudo de maneira mais exterior do que de maneira interior, onde através da vaidade nós esquecemos a nossa verdadeira essência, que é o nosso eu. Eu tenho sempre, em repetidas vezes, lembrado que nós viemos aqui apenas para uma única coisa, nos conhecermos melhor. O projeto da vida é do autoconhecimento, do assenhoramento de si. Temos família, temos amigos, temos uma atividade, tudo isso é apenas um atributo que a bondade divina nos cede para um processo de crescimento interior. Portanto, o nosso estudo desta noite, quem sabe, é encontrar essa pequena e humilde casa para podermos nela ficarmos e sermos felizes. Como sabemos, Allan Kardec não teve muita dificuldade em aceitar a reencarnação, porque ele possuía, através do conhecimento que tinha, uma fé raciocinada, que submetia tudo à luz da razão. Essa fé raciocinada ela é muito diferente dessa fé que nos impuseram através das crenças religiosas, quando você é obrigado a acreditar, porque não existe outra opção a não ser acreditar. Tira de cada um de nós o sentido do autoconhecimento e da avaliação que nós devemos fazer. Nós não estamos aqui, como eu sempre também tenho dito, para nos converter. Nós temos primeiro que nos convencer. O convencimento é o processo fundamental da transformação através do ensino da pedagogia. Na realidade, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples porque somos únicos, ignorantes porque nós detemos o conhecimento, mas não ainda temos como acessá-lo através dos limites que nos são impostos pelas nossas condições, e condições são essas que nós vivemos aqui. Então, temos como herança eterna a essência divina. Para não dizer que temos, como eu sempre tenho dito, o DNA de Deus. Todos nós temos esse Deus manifesto dentro de cada um. Por isso que os orientais, os budistas, os taoístas, eles não falam em Deus, eles falam numa manifestação divina. E eu acho isso muito interessante porque nos dá uma ideia mais plena do que seja esse Deus que habita dentro de cada um de nós.
fomos chamados para sermos co-criadores. Então Deus nos criou e nos colocou na condição de subalternos, entre aspas, a Ele, na condição de ajudá-lo em todo o processo do crescimento e da criação. Não podemos jamais nos refutar a isso, porque isso é uma condição divina. A inércia, muitas vezes a preguiça mental, ou até mesmo a preguiça fisiológica, ela não cabe dentro desse projeto de Deus, nos dando a condição de co-criadores. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e participar com Deus na obra do aperfeiçoamento como um todo. Por isso que a coletividade, a convivência, a interação, principalmente na célula fundamental que é a família, é de vital importância para o crescimento de todos. Quando eu era professor, isso é um comentário que eu faço à parte, eu tinha um pensamento meio louco. Eu achava que o aluno, ele só poderia ser aprovado se toda a turma fosse aprovada. Porque eu via, muitas vezes, a alegria e a tristeza juntos. A esperança e a desesperança também. Um aluno, ele tira 10, o outro tira, vamos supor, 4. Então, o que é que a gente podia promover como um processo de ensino que fosse mais humano? É que aquele que tirou 10, ele ajudasse aquele que tirou 4, porque para passar por média tinham que passar todos. Seria um ensino voltado para uma coletividade. Isso acontece muito na própria estrutura familiar. Nenhuma mãe é feliz vendo um filho infeliz, mesmo que todos os outros estejam bem, mas aquele é o que move nela o sentido do trabalho e a necessidade do acolhimento. Então eu acredito num mundo onde a unidade ela seja um processo ligado à diversidade e que todos possam conviver. Lógico que nós não vamos ter, pelo menos nesse projeto Terra, a felicidade de vermos um mundo tão igualitário, porque o preconceito, as diferenças sociais, até mesmo religiosas, ainda são muito grandes e deixam as pessoas muito distantes. E por que é que eu falo isso quando eu me refiro às doenças da alma? Porque tudo isso é um elemento que promove todos esses desequilíbrios que são causadores das doenças da alma. A grande diferença que existe entre nós. Como vimos, nós somos espíritos que ocupamos um corpo perecível, assumindo um persona. Todos nós somos aqui um persona. Um personagem que foi criado de acordo com as nossas necessidades para desempenharmos durante um período uma missão ou uma experiência. E aqui permanecemos o tempo necessário, utilizando o nosso ego para compreendermos o nosso eu. Como eu disse, o ego é esse persona que a gente utiliza no dia a dia nessa experiência. E ele é importante porque ele é um dos promovedores e um dos que vai estimular o crescimento do nosso eu. Não sabendo lidar com o ego, você também não consegue encontrar o seu eu da maneira como deve ser. E o interessante é que começamos a entender a vida quando nós estamos perto de morrer. Esse é um comentário muito vivo para o momento que nós estamos vivendo. É quando reconhecemos as nossas fragilidades e as nossas verdadeiras conquistas. O que é que acontece quando voltamos para o plano espiritual? E a gente muitas vezes pergunta, o que será de mim quando for embora com o advento da morte? Então nós vamos ver os nossos créditos e débitos da experiência vivida e ao voltarmos temos que continuar com certeza movimentando essa conta. Esses débitos e créditos são exatamente as nossas escolhas. Quando nós escolhemos bem, contraímos créditos. Quando escolhemos mal, contraímos débitos. Mas jamais poderemos colocar isso nessa condição. É tão difícil que é do pecado e até mesmo pecado original. Quando a gente erra, só existe uma coisa a ser feita, é reconhecer o erro e tentar não errar novamente. A vida ela trabalha
com o processo de correções contínuas. Até porque tudo que nós aprendemos é por tentativas de escolhas, de erros e acertos. Então, aí o ego volta, como ele disse, a trabalhar para o eu, onde é mais importante, e isso é interessante, é muito mais importante o ser do que o ter. E a gente não pensa assim. A gente está sempre preocupado muito mais em ter do que ser. Esse lado que a gente menos olha é o mais importante na nossa vida. O homem carrega dentro de si várias personalidades que irão influenciar na sua vida presente. São os famosos arquétipos falados dentro da psiquiatria, que são os modelos de vidas que nós adotamos e os personas que nós assumimos para chegarmos até onde nós chegamos. É um arquivo que a gente não tem o tamanho, não tem ideia do tamanho que ele seja, mas é nele que contém todas as nossas realidades. Tudo guardado nesse arquivo é que vai sendo liberado de acordo com as nossas preferências. Muito do que nós praticamos hoje tem tudo a ver com aquilo que nós praticávamos ou éramos em vidas, ou até mesmo nessa vida, mas com referência ao passado. Muito pouco sabemos das vidas passadas. Eu faço questão de abrir um parênteses aqui e faço uma crítica até mesmo dentro do meio espírita, quando ele diz, muito pouco sabemos das vidas passadas, portanto, cuidado com as revelações dos falsos médiuns que querem falar sobre o seu passado. Isso é muito grave. É comum na casa espírita aparecer esses médiuns que dizem que a pessoa foi, o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Mal nós sabemos do que nós praticamos ou o que fizemos. Imagine o outro saber. Então isso é muito sério. Por isso que tenham muito cuidado com essas terapias de regressão de memória, quando elas são feitas por pessoas que não têm um senso crítico da responsabilidade necessária e muitas vezes levam as pessoas a transtornos ainda maiores. Pessoas que dizem, no passado você foi uma pessoa ruim, ninguém tem o direito de dizer isto. Mal sabemos da nossa infância terrena, imagine das experiências que vivemos em outras vidas. O véu do esquecimento, que é uma bênção de Deus, é um dos argumentos que mais nos auxilia a viver o presente. Porque imagine se nós estivéssemos contracenando a todo momento com o nosso passado, quando ele foi, com certeza, em alguns momentos não tão bem recomendado pelas ações que nós praticamos. Lembramos que nós somos descendentes do homem da caverna, onde não existia nada em termos de sentimento, muito pouco se revelava através das emoções, pela brutalidade que o homem carregava, levando consigo, ou trazendo consigo ainda o instinto animal. A razão, ela só veio atingir, dentro do nível da consciência, o homem depois de milhares e milhares de anos. E tudo isso faz parte da vida de todos nós, como seres em processo de evolução. Então, o nosso passado tem muita sucata. Muitos de nós tínhamos asas de Ícaros, ou seja, voávamos com falsas asas. Todo mundo conhece a história de Ícaro, que ele se viu tão deslumbrado com aquelas falsas asas, que eram de cera, e tentando se aproximar do sol com o aquecimento, essas asas derreteram, ele perdeu a altura, e é o que acontece com muitos, né? Se acham o máximo quando não tem nada que justifique esse máximo. Isso porque essa experiência, aliás, essa existência que estamos vivendo, com certeza, por mais dificuldades que você tenha, era a melhor que poderia ser. Todos os dias você agradeça a Deus por tudo que você está passando e a vida que você está vivendo, e tenha certeza que Ele não podia lhe dar mais do que isso, porque Deus, Ele usa como atributo de todas as suas realizações a lei do mérito. A gente só tem o que merece, ninguém tem mais nem menos. Tudo com Deus se justifica pelo sentido da igualdade, da justiça, mas sobretudo do amor. E isso porque
pouco importa querer saber o passado. Reencarnar, como ele disse aqui, também é juntar pedaços. A reencarnação é um processo de retificação, é um processo de revisão. É o aluno que volta para a escola porque tem pendências. Não significa que ele tenha pendências em todas as matérias. Tem matérias que ele teve desenvolvimento muito bom, em outras não. A média final, que é a união de todas as médias, não lhe deu o direito de ser aprovado e ele é obrigado a voltar como repetente. Então, dentro desse pensamento da pedagogia da vida, todos nós ainda somos dependentes, ou ainda pendentes. Alguém pode até dizer, na experiência passada, eu fui um aluno exemplar. E aí ele faz a pergunta, e por que você voltou para a escola? Por que você está novamente envolvido nessa experiência? Porque tem alguma coisa que com certeza precisa ser revisto. Então, a gente falando do ego, ele diz que ele tem como função ser o representante do self. Esse self é um ser, é a nossa natureza mais íntima. Quando estamos no mundo material, da mesma maneira que quando reencarnamos, assumimos um papel específico, dentre tantos outros já representados, nesse longo processo de idas e vindas. Cada vez que a gente reencarna, a gente assume um novo papel. Pode até ter, nessa nova experiência, todos aqueles que fizeram parte da experiência anterior. Isso vai depender da necessidade e do aproveitamento de cada um. O que muitas vezes nos faz adoecer, e essa doença com certeza é da alma, é devido ao grande conflito existente entre esses personas que nós assumimos. Porque eu sempre digo, os maiores inimigos nossos, eles estão dentro de nós. São exatamente esses personagens que vivenciamos e eles ainda permanecem de maneira ativa dentro de nós. E em determinados momentos nós fazemos eles ressurgirem, trazendo do passado para o presente muitas vezes questões ainda pendentes e não resolvidas na forma de traumas, como o próprio Freud presenciou através do atendimento aos seus pacientes, que grande parte dos problemas que eles traziam era com referência ao passado. Só que Freud era um materialista, ele não considerava a reencarnação e não entendia que existiram outras vidas formando esses personagens que tanto atormentavam aqueles pacientes. Mas isso a gente hoje, como espírita, e não só como espírita, mas como estudioso, até dentro do aspecto científico, já considera isso como uma grande verdade. Então, ele finaliza aqui dizendo, daí ele dizer, eu quero mudar, mas eu não consigo. Isso é muito comum na vida de todos nós. Quantas pessoas nos procuram e dizem, eu quero mudar, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero mudar de vida, mas eu costumo sempre usar esses 3 fatores fundamentais para o processo da mudança. Primeiro, tudo está no pensamento. O pensamento que gera o sentimento. O sentimento gera a vontade, mas tudo precisa de uma ação. Então, muitas vezes nós temos bons pensamentos, guardamos até bons sentimentos, evocamos a vontade, mas as pessoas não querem agir. Quantos, que muitas vezes fazem uma programação de mudança, mas quando em determinado momento é preciso tomar uma decisão, muitas vezes ele fraqueja e, consequentemente, vai adiando, e muitos de nós têm adiado muitos processos necessários de transformação em nossas vidas. E o self? O self, como eu disse, esse eu interior, o modus operandi dele pode ser comparado a um centro de um imenso campo eletromagnético, que eu chamo, utilizando uma expressão do Dr. Jorge Andréa, um núcleo de potenciação mental. Nós temos é como se nós tivéssemos uma central de informações que nela se encontram todas as nossas experiências de vida. Ele não tem tanta facilidade de ser acessado
pela quantidade de experiências que já vivemos e pela nossa capacidade de compreender, que tem como objetivo de realizar um padrão de personalidade e de vida que, como potencialidade, é fundamental na experiência presente. Portanto, o persona, ele está mergulhado na essência e não o contrário, como muita gente pensa. Então, quem manda na nossa vida não é esse personagem que nós assumimos e parece ser tão dominante, mas a nossa natureza espiritual. Por isso que essas vozes interiores, essas vozes internas que muitas vezes tanto nos perturbam e até nos adoecem, elas com certeza precisam ser entendidas. Não entender o passado é não saber viver o presente. Porque eu costumo sempre dizer, o passado não é para repetir, mas é para refletir. Os erros do passado nos ajudam muito a corrigir os prováveis erros do presente. A experiência assim nos mostra. Tudo que Jung quer nos mostrar, isso é dentro de um conceito do nosso querido psiquiatra Carl Gustav Jung, é que o ego é apenas um operário do céu. E que existe algo muito mais grandioso dentro de nós. Por isso que Jesus afirmava, vós sois Deus. Você tem Deus, você tem tudo. É preciso que você vá buscar e trabalhe para ir descobrindo esse eu que você possui, essa manifestação divina. O pior é que muitos inconscientemente impedem que esse self se desenvolva. A gente não trabalha o lado espiritual. E eu quero aqui chamar a atenção que para trabalhar a sua espiritualidade você não precisa ser um religioso. Não precisa frequentar uma religião, uma crença, seja ela qual for. Ela tem um fator importante, porque ela pode ser uma estimuladora, ela pode promover, como o próprio Espiritismo, através das obras que nós lemos e estudamos, nos faz ver coisas que até então nós não víamos, pela ignorância que carregamos. Mas isso não me obriga a ser um praticante, nem um seguidor do Espiritismo, ou do Catolicismo, ou de qualquer que seja a religião. Porque eu costumo sempre dizer, a religião é a vida que a gente vive. Religare, que é o termo que se manifesta através da religião, é você estar ligado com Deus. Eu posso estar ligado com Deus em qualquer momento da minha vida, independente desse momento ser numa crença, numa religião, num lugar, mas eu considero sempre a família como um lugar fundamental para que isso possa se processar de maneira mais coerente e mais objetiva. Então, tudo o que Jung quer nos mostrar é que, com certeza, o ego é apenas um operário do self, e que existe algo de muito grandioso dentro de nós. O pior é que muitos, olha o que ele diz aqui, inconscientemente impedem que o self se desenvolva. Eu não quero pensar na vida, eu não quero me dedicar a uma causa, eu não quero determinadas práticas, porque para mim o que vale é o que eu tenho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser importante, eu tenho que ter sempre o máximo para que a sociedade possa me valorizar através desses meios que eu procuro como processo de sustentação moral e pessoal. Isso, por falta de espiritualidade, como eu disse, se prende aos rótulos e às crenças limitadoras impostas, que é um tema que a gente tem comentado, que é esse sistema de acreditar que impuseram e que a gente permanece acreditando e permanece praticando. Isso impede todo o processo de mudança. A vida, ela nos promove sempre as renovações, a novos encontros, a novas buscas, e não tenha medo de ousar. Uma experiência que não dá certo não significa que ela seja o final de tudo. Haverá sempre um recomeço, tenta de novo, e de novo, e de novo, até que um dia você, com as retificações e o cuidado necessário, você termina acertando. Né? Então, o que nós tanto praticamos através das terapias e do tratamento aqui no Chico, é exatamente isso, estimular as pessoas a buscar o seu eu, ver que elas podem, e elas com certeza, diante daquilo que a gente recomenda e orienta, aos poucos elas vão se libertar. Ninguém tem o poder de curar ninguém. Se você encontrar uma pessoa que diga que vai lhe curar, essa pessoa não está dizendo a verdade.
O processo de cura é autocura. Por isso que a gente tem sempre dito aqui, enfaticamente, vai, foi tua fé que te curou. Jesus não curou ninguém, porque se ele curasse um, ele teria que curar o outro. Mas ele dizia, se você veio até a mim, se você acredita, não em mim, mas naquilo que eu digo, então você é uma pessoa que está buscando um caminho, e esse caminho com certeza é o caminho que vai lhe curar dos males que você carrega. E isso é muito comum no nosso dia a dia. E a gente aqui aproveita, dando continuidade a esse nosso pensamento, é falar sobre os centros vitais. Esses centros vitais, que são os famosos e conhecidos chakras, e eu, como espírita, considero como centro de força. Esses centros que fazem parte de toda a fisiologia espiritual, no corpo perispiritual, que todos nós possuímos. Neles possuímos, esses centros vitais, todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos ciclos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios de esforços de recapitulação nos múltiplos setores da evolução da alma. Eu vou tentar traduzir tudo isso agora mostrando que esses centros vitais, esses centros de força, têm de tão importante na vida nossa. E é assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionado à fisiologia terrena, ou seja, esse nosso corpo físico, nele identificamos o primeiro centro de força, que chama-se centro coronário. Ele é instalado na região central do nosso cérebro, que é a sede da mente, e é importante que a gente faça sempre essa distinção, que mente e cérebro não significam a mesma coisa. A mente é imaterial, o cérebro de natureza material é orgânico, e aí a gente sempre dizer também que o cérebro é quem processa as informações que são trazidas pela mente. Então, esse centro coronário, ele fica no centro, na parte central do nosso cérebro, onde existe uma pequena glândula, a famosa glândula pineal. Além de ser uma glândula endócrina, ela é uma glândula de natureza sensitiva, ela é um órgão sensorial do corpo, traduzindo a linguagem do campo biomagnético para o campo bioquímico. Nós vamos traduzir tudo isso, ou seja, todas as nossas flutuações mentais, tudo que nós idealizamos como pensamento, tem que ser absorvido por esse centro de força chamado coronário. E dentro dele existe essa glândula que tem o poder de transformar pensamento em verdade. Por isso que todas as vezes que nós pensamos, o nosso corpo pensa junto conosco. Essas realidades, elas estão muito mais interligadas do que nós possamos imaginar. E essa glândula pineal, através do centro coronário, assimila os estímulos do plano superior, porque ela é uma glândula de natureza sensitiva, ela tem uma grande característica paranormal, que são essas intuições, esses pensamentos que muitas vezes surgem em nossa mente. Ela orienta a forma, ela orienta o movimento, a estabilidade, como também o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada no processo de aprendizado que ele corresponde à experiência terrena. Ela tem todas essas funções, mas em resumo é ela que é responsável pela captação de todas as nossas flutuações mentais. Quando a gente está com raiva, ela assimila esse pensamento de raiva e ali ela vai transmitir para o nosso corpo todas essas sensações através do eletromagnetismo. O centro coronário supervisiona ainda
os outros centros vitais. Nós vamos ver que são 7 centros vitais interligados, como se fossem pequenos transformadores que acumulam as energias mentais e distribuem por toda a fisiologia do nosso corpo. Isso precisa de um equilíbrio perfeito e, acima de tudo, uma grande sintonia. E é esse centro coronário que vai ser o responsável por todos os outros. Então, ele supervisiona ainda os outros centros, como eu disse, vitais, que ele obedece ao impulso procedendo do espírito assim. Olha como ele diz aqui: como as peças secundárias de uma usina responde ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para conectá-las e dirigi-las. Eu vou fazer aqui um resumo bem prático. Somos, como eu sempre digo, aquilo que pensamos. Ele está trazendo isso para uma definição mais ligada ao nosso corpo, mas na realidade tudo está vinculado ao pensamento. E ele diz mais: desses centros secundários entrelaçados no psicossoma, ou seja, no nosso corpo psicossomático e consequentemente também no corpo físico, por redes plexiformes, que é o sistema nervoso central, destacamos ainda o centro cerebral frontal, que já é outro centro de força, que fica aqui na parte acima dos olhos. E ele é contíguo ao coronário, e ele é um centro que lida com as emoções. Significa fora, moção é movimento. A gente não pode confundir emoção com sentimento. O sentimento é do self, a emoção é do ego. Então, quando você recebe uma notícia ou se depara com uma situação que tanto de alegria como tristeza, você gera um campo de emoção. E é esse centro de força que ele capta. Quando ele está em desarmonia, com certeza todo o corpo passa a sofrer as consequências dessa desarmonia. E tem gente que passa o dia todo com ele em grande processo desarmônico. E ele também influencia sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Ele é responsável pelos 5 sentidos naturais que nós utilizamos através do nosso dia a dia: visão, audição, olfato, o tato e o paladar, marcando a atividade das glândulas endócrinas, administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos, que são através dos impulsos das sinapses, até as células efetoras, que são aquelas células que respondem aos estímulos. Então veja a responsabilidade e o que um pequeno centro de força tem como maneira de atuar, interligando-se ao nosso corpo físico. E podem ter certeza, se ele tiver ou congestionado, como nós vamos ver, ou seja, com excesso de energia, ou se ele estiver inibido com falta de energia, o seu corpo está refém e sua imunologia psicomagnética, ela vai tender a cair e você fica suscetível a qualquer doença de natureza psíquica. São aquelas pessoas que se impressionam com tudo para ela tem uma dificuldade maior, e isso não deixa de ser já uma porta aberta para um desequilíbrio ou um transtorno mental. Então, nós temos outro centro de força, que é o laríngeo. Ele controla notadamente a respiração e a fonação. Ele fica nessa parte aqui do pescoço e ele é responsável, como ele disse, tanto pela respiração como a fonação. Mas tem um problema sério aqui a ser observado. É que nessa área fica uma glândula chamada tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que tem diversas funções de natureza psíquica ligada ao nosso corpo. O hipertireoidismo, que é quando esse centro de força ele está congestionado, leva a pessoa muitas vezes aos processos depressivos, do estresse e tantas outras, que aí faz com que ela promova um processo doentio. E quando há o hipotireoidismo, que é quando essa glândula ela está inibida através do seu centro de força laríngeo, promove também outro tipo de reação negativa. É a apatia, muitas vezes o desânimo, a prostração. E tudo isso, gente, parece ser uma coisa absurda para quem não quer entender, tem a sua gênese no corpo espiritual, porque ele é o corpo das emoções, ele é o corpo das sensações. Então, é importante a gente trabalhar isso. E o atendimento na casa espiritual
feita da forma como a gente faz, precisa ter sempre isso em dia para não fazer uma avaliação errada daquela pessoa que traz o seu problema. Por isso que a entrevista que a gente faz precisa ser muito bem avaliada para a gente saber o que aquela pessoa está trazendo, que justifica aquele transtorno que ela carrega. Nós temos também um centro cardíaco, como o nome está dizendo, ele está ligado ao órgão que é o coração, e com certeza ele é de fundamental importância, porque ele dirige a emotividade e a circulação das forças de base. Ele está também, ele está ligado aos processos que se desenvolvem através das distonias voltadas para as cardiopatias, como a taquicardia e tantos outros, que realmente muitas vezes são provocados por esse fator que é um desequilíbrio nesse centro de força cardíaca. Veja bem, eu quero aqui também abrir um parêntese, porque nós temos um corpo físico. Esse corpo é o corpo que nós temos para desenvolver todas as nossas experiências. Ele é de fundamental importância. Todas as vezes que uma pessoa estiver doente, a primeira providência que ela deve tomar é procurar um médico, não deve procurar nenhum outro lugar, porque o médico tem a função de curar corpos. A psiquiatria lida com a parte mental, mas a medicina convencional, através da alopatia, cuida essencialmente do corpo físico. O tratamento espiritual, ele é um tratamento eminentemente complementar. Ele não é um tratamento, ele pode ser alternativo quando a pessoa sofre, muitas vezes, um processo de um desengano por parte da área de saúde, pelo médico, e ele pode aqui conseguir, através de um trabalho pessoal e por uma orientação, modificar todo o seu sistema de forças e buscar através dele uma cura que será promovida pelo esforço pessoal. Mas esses são casos que a gente considera à parte. Nós temos outro centro de força fundamental, que é chamado de esplênico. Ele determina todas as atividades que exprime o sistema hemático, quer dizer, o sistema sanguíneo. Esse esplênico ele fica nessa parte do plexo solar, que é a parte central, e verificou-se, inclusive Jacob Mello tem um trabalho fantástico, que a maioria dos processos, ou quase todos os processos depressivos, estão ligados a esse centro de força, quando ele está em desequilíbrio, principalmente quando ele está congestionado. Por quê? Porque esse centro de força ele está ligado a todos os filtros, fígado, baço, rim, e quando há um desequilíbrio, esses filtros sofrem, e quando eles sofrem, eles provocam uma reação, e muitas vezes essa reação repercute no estado mental do paciente. As pessoas muitas vezes irritadas, muitas vezes até apáticas, também se deixam abater quando há um desequilíbrio nesse centro de força esplênico. Aí é quando a pessoa que está fazendo tratamento com o magnetismo tem que saber e atuar nesse centro de força. Verificar se ele está congestionado ou se ele está inibido. Isso aí depende da forma como a pessoa que está conduzindo vai observar. Nós temos o centro também gástrico, que ele é responsável pela digestão e a absorção dos elementos densos ou menos densos, de qualquer modo representando também concentrados líquidos que penetrando na organização do corpo. Então esse centro de força também tem uma importância fundamental no equilíbrio do nosso corpo. Tudo isso, gente, precisa ser lido, visto e avaliado com muito critério, para não cairmos nas mistificações. Estamos cheios os lugares aí de pessoas fazendo magias, e isso não é coisas de magia. E nós temos finalmente o centro genésico, o básico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens, ou estabelecimento de estímulos criadores, com vistas no trabalho, a associação e a realização. É o centro de força ligado ao órgão reprodutor, tanto masculino como feminino. E é engraçado, que Freud, sem perceber,
ele entrou de uma maneira bem objetiva, porque ele achava que todos os problemas das distonias mentais dentro da psicanálise eram voltados aos transtornos da sexualidade. E realmente esse centro de força em desequilíbrio, ele provoca um desajuste muito grande, uma desarmonia muito grande na pessoa. Por isso que muitas vezes, no que diz respeito à sexualidade, surge o caso da impotência, da frigidez, não deixa de ser uma reação desse centro de força. Veja o quão eles são importantes. E aí você vai agora entender quando Emmanuel dizia que saúde é a perfeita harmonia da alma. Para que você esteja plenamente saudável, é necessário que todos esses centros de forças, eles estejam em harmonia, em equilíbrio. Para que a gente possa ter um melhor entendimento do que sejam esses centros, imagine, como eu sempre digo, a energia que chega na nossa cidade, ela vem de uma central. Ela vem de uma central de abastecimento. Se toda a energia, vamos supor, que chegasse de Paulo Afonso, entrasse diretamente em nossos lares, todos os aparelhos queimavam. Porque seria uma energia de natureza contínua e com certeza estaria acima da capacidade dos equipamentos. Então, quando vocês passam na rua, vocês veem aqueles transformadores naqueles postes. São acumuladores de energia, eles recebem toda a energia que vem, eles guardam, acumulam e enviam para as casas naquela voltagem que é determinada. A nossa região é 220, mas se for em São Paulo é 110. A mesma coisa são esses centros de força. O coronário, ele recebe todas as flutuações mentais, faz uma avaliação através da glândula pineal e distribui em todos os outros centros de força. Consequentemente, se você está captando uma energia de valor positivo, se você é uma pessoa equilibrada na sua capacidade de ser, de viver e de pensar, o corpo agradece. Porque na realidade não existe doença, existe doente. Você pode ter uma doença pré-existente, até mesmo dentro de um processo reencarnatório, e essa doença não se manifestar porque você não estimulou o fator desencadeante. Nós estamos aqui com os médicos e eles sabem muito bem disso, somente trabalham nessa área de maneira mais objetiva. Mas é verdade. Então é preciso a gente entender que existem dois tipos de imunologia, a fisiológica, mas sobretudo a imunologia mental. As pessoas fragilizadas, as pessoas que muitas vezes estão em grande processo desarmônico, elas absorvem todos os tipos de doença. E, consequentemente, isso precisa ser corrigido à medida que você corrigir também o seu pensamento e a sua maneira de ver a vida. Então, o que é esse corpo espiritual? Ele é o retrato do corpo mental. Então a mente precisa de um corpo, e o primeiro corpo que ela idealiza, através do fluido cósmico universal, como nós vimos, construindo esse corpo espiritual. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo humano, como muitos pensam, porque na realidade é o corpo físico que reflete tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que ele preside a formação, ou seja, tudo começa na mente. A mente, ela cria o primeiro corpo, que é esse corpo perispiritual. É o corpo onde estão esses centros de força, que por sua vez cria o corpo físico. Um é consequência do outro. É como se o corpo físico fosse o nosso filtro de retenção. Então, todos os problemas que a mente acumula, processa, ela lança para o corpo das emoções, que é o corpo espiritual, através desse centro de força, que por sua vez irão se deslocar para os órgãos físicos, que é exatamente aquele que vai responder por último pelo desequilíbrio que você está tendo. Isso é de maneira fundamental, é muito importante a gente pensar e verificar isso. Então, do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual, o veículo por excelência com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésico e indutivo, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Ou seja, quando a gente desencarnar, os dois centros de força que praticamente não vão ter nenhuma função no mundo espiritual é o gástrico, porque é responsável pelo alimento, a gente não precisa mais do alimento físico, e o genésico, porque a gente não precisa mais do aparelho reprodutor. O mundo espiritual
ele realmente não precisa que a gente processe esse centro. Mas eles estão inativos, mas todos os outros centros de força vão permanecer tendo as suas mesmas funções, mesmo depois de desencarnar. Por isso que a morte não anula nada do que seja a nossa existência. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é apenas uma ilusão, como nos disse Emmanuel. E ele completa mais dizendo que a morte é apenas um sopro renovador. Então, quando partirmos daqui, vamos levar todas as nossas doenças, os nossos desequilíbrios, como também vamos levar as nossas curas, as nossas virtudes, enfim. Seremos sempre o portador direto daquilo que aqui construímos, e é preciso a gente sentir isso e ver isso no nosso dia a dia. Então, todas as alterações que apresenta depois do estágio berço, túmulo, que é essa existência, verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede, que se separa do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva, que deverá ser retratada nos domínios da experiência. A gente vai desencarnar, mas vai continuar toda uma história. Vamos nos separar temporariamente dos atores e atrizes convidados para essa peça que nós representamos, mas eles vão permanecer fixos em nossas vidas, porque se você ama alguém, esse amor nunca vai morrer. E, consequentemente, isso vai perdurar para sempre em todas as experiências que por elas passaram. Claro está, portanto, que é ele o santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante. Além do sepulcro, formação sutil criada em recursos dinâmicos, extremamente poroso e plástico, em cuja tessitura, as células noutra faixa vibratória, ou seja, nós temos as células que são de natureza orgânica, mas elas são reproduções dessas células do corpo perispiritual. Tudo é uma projeção dessa realidade. A face do sistema de permuta visceralmente renovado, por isso que o nosso corpo fisiológico ele está sempre se renovando, porque essas células estão sempre se reproduzindo em consequência da necessidade do processo evolutivo. E consequentemente isso tem tudo a ver, como eu disse, com o nosso estado de saúde ou de doença. Em cada experiência de vida, temos como principal função mudar o nosso padrão mental. Afinal de contas, nos nutrimos tanto mentalmente como fisiologicamente do que nós imaginamos através do pensamento. É incrível isso, né? O nosso corpo harmonicamente funciona como uma grande orquestra, onde cada um de nós adota para si o próprio ritmo. Por isso que somos tão diferentes. As notas não são iguais. Mudar o ritmo ou o tom é como mudar a forma de pensar. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Por não termos uma ideia do nosso poder mental, estamos sempre procurando alguém que aponte por nós o caminho que devemos seguir. É outra recomendação e advertência feita pelos Espíritos. E aí Jesus já dizia que nós éramos doentes. A grande maioria da humanidade, sem perceber, carrega uma cultura de doença e medo. O medo promovido pelo pecado. Então todos nós temos sempre esse aspecto doentio e ligado a ele o aspecto do medo. Basta você ver, e aqui eu faço uma observação bem pessoal, a quantidade de farmácias que existe na nossa cidade. E a gente tem, Carmen está rindo ali, viu? Tu sabe como é, né? A quantidade, e são os medicamentos de uso contínuo, né, que mais se vê. Graças a eles que hoje nós temos uma sobrevida, mas sabe Deus em que condições, né? Porque é uma dependência total. São os dependentes químicos, que não são abusivos, mas não deixam de ser.
Quando você se afasta do seu eu interior, ou seja, da sua essência, passa a ficar vulnerável a todas as doenças, principalmente a de natureza puramente mental. Afinal de contas, toda pessoa negativa ela é doente. Isso é incrível. A gente tem que entender que é uma verdade. O nosso inconsciente registra todas as informações nele colocadas e de maneira repetitiva revive as mesmas histórias vivenciadas. A gente aniversaria até uma raiva. E a gente não se liberta dessas amarras que nos prendem por fixações mentais, muitas vezes por orgulho e por egoísmo. E muitas vezes adoecemos por isso e com isso. As nossas mentiras são como: eu não posso, isso não é para mim, eu não tenho mais idade. Todos nós já ouvimos isso. A neurociência e a neuroplasticidade já nos mostra que o nosso cérebro está sempre criando novas redes neurais que armazenam nossas histórias passadas, que retratam as nossas experiências. Nesse exato momento, seu cérebro está processando um mundo de informações que tanto podem ser construtivas como destrutivas. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que fizeram uma pergunta: quem tem mais facilidade de aprender ou sintetizar um conhecimento, uma criança ou um idoso? E todos responderam que a criança. Isso não é verdade. Uma experiência não pode nunca deixar de ser valorizada. O problema é que a criança ela tem uma mente livre. Os seus aplicativos ainda estão todos fechados. O idoso está com todos os seus aplicativos abertos por todas as experiências que ele por ela passou. Consequentemente, a sua capacidade de assimilar é lenta, mas ela é verdadeira. Então a gente tem que entender isso. Tem muita gente que se anula na idade. Eu não tenho mais idade para isso. A neuroplasticidade já nos mostra que o nosso cérebro ele trabalha até o último dia da nossa existência física. Então é preciso a gente estar. Se você quer ser uma pessoa que tem que ficar, ou procure ficar sempre atento às informações, procure desligar uma série de aplicativos que estão abertos. Veja que no seu próprio celular, quando os aplicativos estão todos abertos, ele fica lento. O computador é a mesma coisa. Então a diferença é apenas essa. Todos nós temos que passar por experiências de dores, mas tenho certeza que cada um está sentindo uma dor que precisa sentir. Isso é muito importante. A dor é motivada por uma desarmonia tanto mental, de consequência orgânica, reclamando de nós uma mudança de atitude. Por isso, onde está a tua dor, está o teu excesso. Todas as nossas dores são causadas pelos nossos excessos. É como eu digo, comer é tão bom que se você comer demais, você adoece. Até o excesso de amor adoece, quando ele não é bem coordenado e direcionado. Todos nós nascemos na família que direta ou indiretamente escolhemos e ocupamos o corpo necessário para a nossa experiência. Está lá em Emmanuel, está lá com Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Eu não seria a pessoa que sou hoje. Eu acho interessante essa advertência que ele faz. Eu não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse passado pelas dificuldades que passei e continuo passando para me tornar uma pessoa melhor, ou até mesmo me sentir um herói dentro de mim. Como é bom a gente vencer por esforço próprio uma dificuldade e a gente se sente tão bem. E isso nos fortalece, não querendo nos tornar melhor, nem estarmos acima de nada nem de ninguém, mas isso nos faz criar musculatura mental e, acima de tudo, segurança. Então é muito importante você saber lidar com os seus problemas e trabalhar a sua solução, que com certeza ela existe. Enquanto você se coloca na condição de vítima, as suas dores jamais serão curadas. Nunca coloque na mão dos outros aquilo que é seu. Isso é muito importante. Se é seu e tem que ser resolvido por você. Como não podemos deletar o que está contido no nosso inconsciente, um dos métodos mais eficazes para se reconciliar com suas dores é o processo da ressignificação. Ressignificar é você tentar novamente aquilo que não deu certo. É você ter humildade e saber que tudo pode recomeçar.
Eu costumo sempre dizer, a nossa mente, ela não destrói aquilo que nós construímos dentro dela, mas ela desconstrói. Ela vai tirando paulatinamente aquilo que você colocou também de maneira paulatina. É preciso uma coisa que a gente pouco tem, que é paciência. Queremos resultados imediatos. Muitas vezes as pessoas passam a vida toda atormentando o outro e quer que o outro, num só momento, perdoe e esqueça tudo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não devolver. Então a gente tem que se lembrar do mal que nos fizeram para a gente não ser vítima de novo deste mal. Mas é preciso maturidade para a gente entender isso. Então, nós cada vez mais temos que nos ater a todos esses processos para que a gente possa, com certeza, buscar aquilo que tem faltado na vida de todos nós, que é esse autoconhecimento. Mergulhe dentro de você, converse mais com você, medite, seja uma pessoa mais amiga sua, que com certeza você tem tudo para viver uma vida melhor. Enquanto você estiver vivo, valorize a vida com alegria e agradeça tudo que Deus lhe permite ser e ter. Nunca reclame ou duvide daquilo que você mesmo escolheu e que não tenha tido muito cuidado na sua escolha. Deus não nos castiga, mas nos obriga a colher o que plantamos, mesmo que a semeadura seja uma escolha nossa, a colheita é obrigatória. Se por acaso sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. A vida nos permite que seja assim. Sempre continue fazendo aquilo que acredita, mesmo que todos esperem que você desista. Nunca deixe que os outros sintam pena de você. Para tanto, exija respeito e não piedade. Quando não der mais para correr, siga andando, até porque o importante é chegar aonde você deseja. O segredo de um bom resultado depende da soma dos conteúdos que você guarda no seu coração. Afinal de contas, Deus está lhe dando o melhor. A vida não é obra do acaso. Para Deus, tudo tem um motivo e uma causa. Finalmente, não esqueça que a felicidade não é um projeto pronto e nem nos é dada por Deus gratuitamente, como muitos imaginam, mas uma construção que edificamos dentro de nós quando estamos em sintonia com Ele. A vida é assim. A direção é por conta de Deus, mas o sentido é por sua conta. Aqui fica o meu agradecimento, um bom sábado e um bom